Que calor, hein? Pelo amor de Deus. Como diria o Silvio Luiz, pelo amor dos meus filhinhos. Olá, pessoal. Finalzinho de tarde, domingo. E vamos bater um papo aqui. E tá calor, hein? Deixa eu ver quantos graus. Aqui no estúdio, 33 graus. Mas provavelmente eu imagino que esteja uns 37 graus. Porque mesmo aqui com uma ventilação bacana, eu vejo que realmente está calor pra caramba. Bom, queria aqui compartilhar com vocês. Primeiro é o seguinte, não leve a mal. Quem me conhece já sabe. Eu tô praticamente em todas as plataformas. E eu gosto mesmo de estar aqui também no TikTok. Tenho até um carinho especial pelo TikTok. Mas eu percebo o seguinte, eu tenho uma quantidade enorme de pessoas que participam das nossas lives. Mas, como eu disse, com toda tranquilidade, isso aqui é um trabalho, pessoal. É um trabalho como outro qualquer. E a gente sabe que nesse mundo moderno, qualquer pessoa, quando eu digo qualquer, pode vir aqui e está fazendo o seu espaço. Eu acho bacana, porque cada um tem a sua história, não é? E no meu caso, por exemplo, a gente está comentando aqui sobre vários assuntos. A gente tentou também colocar o modelo de um programa de rádio musical. E tudo é um formato. Só que tem um porém. Tudo isso aí tem um... Como eu disse, tem um trabalho. É um trabalho de equipe. Só que vocês aqui, vocês não prestigiam. Vocês não prestigiam esse espaço nosso. E eu estou falando uma boa. E vocês sabem do que eu estou falando. Então, não é nem aquela questão, mas não, nós temos audiência. E vocês nos prestigiam na audiência. Mas não existe colaboração. Isso aqui é um trabalho, tá? Eu não posso falar mais do que isso, porque a gente tem que seguir as regras da plataforma. Então, se eventualmente eu não voltar mais para cá, pro TikTok, o problema é esse, não é meu. É justamente vocês que não estão valorizando o nosso trabalho. Então, a gente, como diz o outro, né? A gente tem que estar no lugar onde a gente é valorizado. Então, poxa, às vezes eu fico uma hora aqui, e não é perda de tempo, não. Eu estou uma hora aqui conversando com vocês. O TikTok tem um bacana deles, que todas as nossas lives, não minha, mas de todo mundo, fica no arquivo. Para mim me interessa muito isso, porque a gente faz aqueles cortes e depois coloca na rede. Mas o único problema que eu tenho aqui é justamente esse. As pessoas, é claro que uma boa parte, não valoriza o nosso trabalho. E eu estou falando uma boa, veja bem, eu estou em um domingo, finalzinho da tarde. Eu vim falar um assunto aqui que eu acredito que vai interessar muita gente. Então nós temos vários conteúdos. E agora eu acabei de gravar o programa tem algumas participações de programas de rádio, algumas emissoras. Eu acabei de gravar. E essas minhas falas vai para algumas emissoras. Então eu gravei para ir no ar amanhã. E eu pensei, bom, eu vou entrar aqui no TikTok e vamos bater um papo com a moçada aqui. Tá certo? Então, eu não gosto de enrolar muito, vamos lá. Eu vou comentar um assunto aqui que com certeza já deve estar bombando na internet. E claro que o nosso jornalismo aqui é também de opinião. E a participação de vocês também. Outro detalhe aqui, olha, é incrível. Eu estou vendo que tem muita gente me assistindo, muito bacana, muito obrigado. E outra coisa, eu peço que vocês não levem a mal o que eu estou falando. Eu sou bem franco. Eu prefiro falar na lata do que mandar recado. Eu sempre fui assim. Tá bom? Então, para que você conheça. Bom, com essas ondas de podcast, eu tenho falado na rede, porque antes de mais nada, eu sou um divulgador e produtor e descobridor de talentos. Hoje não, porque hoje a própria internet descobre os talentos. Mas tem muitos artistas que estão aí, ainda no mercado, que foi através, né, dessa humilde mão, ou mãos, são duas mãos, e a gente colocou no mercado aí. Eu estou falando musicalmente. Muitos artistas. Porém, o mundo mudou, o mundo modernizou, e isso é bacana pra caramba, né? Então,
No tempo de rádio a gente recebia cartas. Hoje a gente recebe aqui as informações. Aliás, vocês estão aqui na tela. Bastante gente, não dá nem para ler o nome de vocês, porque aparece rapidinho. Então a audiência é muito grande. Nessas ondas de podcast, e é uma febre mesmo, e qualquer um pode ter um podcast. Eu não entro no podcast porque eu já tenho tanto conteúdo, que aliás, o que eu estou falando aqui com vocês agora ao vivo, isso aqui é um podcast. A diferença é que é um podcast que o meu convidado, ele é especial. São vocês. Então esse podcast aqui, eu estou falando ao vivo, e os meus convidados são vocês. Certo? Vocês estão me ouvindo, me assistindo. Eu quero fazer um comentário sobre os podcasts que estão aí. Tem muita porcaria. Eu sinto muito falar isso, tem muita porcaria. Mas em toda porcaria, em toda caixa de laranja podre, você extraiu o melhor. As laranjas naturalmente boas. Então eu quero aqui, e eu vou fazer isso sempre. Eu acabei de assistir uma entrevista muito longa, mas olha, eu para assistir uma entrevista, um podcast no completo, tem que me chamar a atenção. Aliás, eu assisti dois, um ontem e um hoje. Ontem foi do Fábio Júnior, no podcast do Piunti, o André Piunti. E hoje eu assisti do até o nome dele, o próprio Silvio Santos falou um nome diferente. Vai me dar um branco agora. Um dos grandes diretores de televisão. Trabalhou no SBT, na Record. Ficou essa andança. Sai da Record, vai para o SBT. Sai do SBT, vai para a Record. E depois fez carreira também na Band. E daqui a pouco eu vou lembrar o nome dele. Eu sei o sobrenome, mas não esqueci o nome. Eu estou com o celular aqui, daqui a pouquinho eu mostro. Então, o podcast que eu sugiro, além do Piunti, tem outros, são poucos. É o Inteligência Limitada. Inteligência Limitada do Rogério Vilela. Não conheço pessoalmente. Aliás, nem o André Piunti eu conheço pessoalmente. Já conversei com o André Piunti através de outros meios, mas eu não conheço nem o André Piunti e nem o Rogério Vilela. Não tive o prazer de conhecê-los, mas isso não me interessa. Eu estou elogiando aqui, o trabalho deles é muito sério. Eles sabem entrevistar as pessoas, têm respeito e o mais importante, dá espaço para os seus entrevistadores. Pois bem, vamos lá. A notícia agora, se você puxar qualquer portal ou no seu celular, é falando sobre... Vou ter que usar isso, eu não gosto de usar, mas de forma geral. A suposta agressão física do esposo da modelo internacional, porque antes de ser apresentadora de televisão, ela é modelo internacional e ficou conhecida por isso. Então, é verdade que hoje está na televisão. Eu me refiro a Ana Hickman, aquela loira bonita que todo mundo conhece, até as crianças conhecem, né? E se deu muito bem como apresentadora, trabalha na Record, né? E um detalhe, eu nunca assisti o programa dela. Eu nunca assisti por falta de tempo. Mas é uma ótima apresentadora, né? Segundo informações. E ela tem a sua vida privada como todo mundo tem. Todo mundo tem a sua vida privada. E cada um cuida do seu, não é? Mas tem um porém. A partir do momento que você é figura pública, qualquer vírgula as pessoas comentam. Então isso que quando as pessoas são celebridades, figuras públicas, famosos, eu tenho essa opinião. Olha, ninguém pediu para você ser famoso. Ninguém pediu para você trabalhar na televisão ou mesmo no rádio, né? Embora no rádio é outros 500, né? E eu sou do rádio. E eu também nunca quis ficar famoso e não sou famoso. Mas tem que ter um preparo, olha, muito grande. Sabia disso? Para você jovem que está aí, eu queria ser fulano, eu queria ser cicrano, eu queria trabalhar no SBT, na Globo, na Record e tal. Ótimo, vai atrás dos seus sonhos. Só que é o seguinte, a partir do momento que você fica conhecido, que as pessoas reconhecem você nas ruas, né? E você já percebe que o termômetro aumentou. E você realmente já se torna uma figura pública no sentido real. Não hoje. Hoje você coloca na internet, qualquer um coloca lá, eu sou influencer. Eu sou figura pública. Eu sou figura pública. E daí? Não vai pagar minha conta de luz nem água.
e muito menos de telefone. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, esse caso da Ana Hickman, que eu estou falando agora, vai ser a febre da semana, pode marcar. Eu não sou bidu, eu não sou adivinhador, mas eu comentei agora com um colega meu de rádio, que amanhã, 2 caras que vão apresentar, parece que não vai ter assunto amanhã. Quer dizer, já não tem mais assunto, aí eles vão colocar esse, por quê? Porque dá audiência. Não vai resolver nada, mas dá audiência. O Luiz Bate, na Record, pode marcar o que eu estou falando agora. Pode marcar, estou falando domingo. Amanhã, segunda-feira, ele vai fazer uma novela disso aí, da Ana Hickman. E até pelo fato de ela trabalhar na Record. E o da Atena também. Com certeza eles vão falar sobre isso. Com certeza. Vão explorar, aliás, é o que mais fazem. Os nossos coleguinhas, eles exploram o assunto. Eu estou falando de forma jornalística. Agora, eu tenho a seguinte opinião. O esposo dela, me parece que o nome dele é Alexandre. Né? E eles estão casados há mais de 20 anos, segundo informações. Eu não estou lendo nada aqui. Agora, a minha opinião é o seguinte. Caiu no balaio, a lei é para todos. Então, ela se recusou a receber a medida protetiva, que é justamente para que ele não... aliás, para que ele respeite, né, aquele espaço e não vá, né, se aproximar dela. Ela não aceitou, é um direito dela. Né? Até pelo fato dela ser famosa, enfim, ela tem um filho com ele, mas isso não importa. Pobre tem um comportamento talvez até mais inteligente. Não que eu estou dizendo também que ela não seja inteligente. Ela está olhando o lado comercial, com certeza. O lado disso aqui, ó. Ana Hickman, não conheço ela. Mas ela está olhando tudo, porque ela já perdeu muito dinheiro com isso. E ganhou muitos seguidores. Só para vocês terem uma ideia, de manhã eu comentei, mas eu vou abrir aqui. Eu creio que até aumentou. Eu pedi para a minha produtora lá verificar de manhã quanto que ela tinha de seguidores. É o Brasil, quer ver? Eu vou colocar aqui. Eu fiz uma transmissão ao vivo de manhã, não fiz? Então, eu vou colocar só em uma rede social daqui, para ver quanto aumentou. Aumentou. Ela tinha 16 milhões de seguidores. Vou mostrar aqui, ó. Ana Hickman. Pessoal, não é 1.000, é 16 milhões ela tinha de seguidores. Agora ela tem mais de 200 mil seguidores só hoje. Salvo o que eu estou olhando aqui. Por enquanto a minha cabeça está boa. Só hoje. E era previsto. Só hoje, domingo. Porque domingo as pessoas normalmente não usam a internet. Não usam. E a internet é mundial. Não usa o que eu digo assim, naquela velocidade, naquela periodicidade do dia a dia, né? Naquela frequência. Normal. Você está descansando, está no churrasquinho. Estou sentindo cheiro de churrasco aqui. O vizinho tá sambinha lá e tal. Até passei ali, eles me convidaram. Ô, ligeirinho, vem cá cantar um pagode. Eu falei, não canto nada, cara. Então, mas é verdade, aqui dá um cheiro de churrasco. Estúdio fechado e tal. Mas enfim, só hoje. O que é isso? Pessoas curiosas. Pessoas curiosas. Que estão seguindo ela. 200 mil seguidores. Isso gera muito dinheiro. Ela deve ter perdido dinheiro? Talvez não. Deve ter ganhado. Porque no Brasil é o seguinte, quanto mais tragédia, alguém está ganhando dinheiro. Vou dar um exemplo agora de 2 camaradas que eu falei agora, não estou subjugando, mas é uma verdade. O Datena sabe disso e o Luiz Bate sabe disso. Eles, principalmente o Bate, ele está usando muito o lado perverso do jornalismo. Minha opinião de muitos colegas. Ele perdeu o controle sobre a pessoa que ele é, na minha opinião, o Luiz Bate. Ele virou fofoqueiro, quer dizer, ele ganha uma grana violenta na Record. Ele montou agora uma estrutura em uma rede social para ele ser mais um fofoqueiro de televisão. É fofoqueiro, mais um fofoqueiro. Então, ele está tirando espaço de outras pessoas também, para ganhar dinheiro, é claro. E ele explora mesmo. Eu já vi esses casos de crimes, é muito perigoso. Inclusive, eu acho que tem até delegado de polícia, alguém processando o Luiz Bate. Isso é vergonhoso. Isso é vergonhoso. Eu que milito e conheço a segurança pública, né, até onde eu sei, o Bate não conhece nada. Ele é bom comunicador, um ótimo profissional. Tanto é verdade que está na Record. E ele já teve passagens aí pela... Bom, eu conheço o Luiz Bate desde quando ele era pequenininho lá na Rádio Metropolitana de Mogi. Ele enchia o saco lá na rádio, lá, nos bastidores.
E graças a Deus, né? É famoso, tem o seu valor, é claro, repito, por isso está numa rede, né? Igual a Record. Mas isso também não vai tirar o que eu estou falando aqui, é uma verdade. Desculpe você que é fã do Luiz Bate, mas ele se tornou um profissional, sei lá qual o termo que eu vou falar, eu não posso ofendê-lo também, porque o profissional que ele é, continua sendo, mas ele partiu para outra área, inclusive denegrindo colegas. Vocês vejam aí que saiu até fofoca. O que ele tem a ver com o Datena? O Datena está na Band, ele está na Record. Eu não sei nem se ele foi puxado das orelhas, quer dizer, comentando que a Record tem um avião, que bobagem. Tem um helicóptero e a Band não tem. Está falando lá que o anúncio que está chovendo na região leste e o Datena está falando que não está chovendo. Bobagem, parece brincadeira de criança, né? Duas crianças brigando no ar. Mas enfim, vamos lá. Nessa questão de podcast, eu estou sugerindo aqui o Inteligência Limitada e o do Pionte. Sobre a Ana Hickman, isso aí vai dar pano para manga. Provavelmente, eu não sei se vai ter assunto no Fantástico. Pelo menos no G1 já teve notícias, eu publiquei também. E a gente acompanha mais o G1, né, e o Metrópolis. Então, desse assunto, vamos passar para a segunda página. Uma coisa que me chamou a atenção na entrevista do... Agora eu vou ter que pegar o nome dele, que eu não vou lembrar aqui. É um nome diferente, mas é chato, né, a gente chamar o nome de alguém errado, né? Então vou olhar aqui. Não conheço pessoalmente, mas eu até gostaria de conhecer, porque eu descobri algumas coisas relacionadas à minha carreira. Eu não sabia que ele tinha muito a ver comigo aqui em relação ao rádio. Aliás, nem sabia que ele tinha trabalhado no rádio. Mas vamos lá. Tá aqui. Agora eu lembrei. Lembrei não, li aqui. O nome dele é diferente um pouquinho. Vildomar Batista. Provavelmente naqueles caracteres da televisão, você já viu o nome dele. Vildomar Batista. Ele nunca apareceu na televisão, agora ele está aparecendo, quer dizer, nas câmeras. E um grande diretor do Atinho, foi diretor de vários programas do SBT, da Mara Maravilha, do Sérgio Malandro, eu estou misturando Record e Globo, Record e SBT. Então, essas duas emissoras, ele fez muito sucesso. Vildomar Batista. E ele deu uma entrevista agora, eu até estava assistindo a entrevista por curiosidade, que eu não o conhecia pessoalmente. Primeiro que me chamou a atenção que ele tem uma boa articulação, sabe falar muito bem, muito educado, não foge de nenhuma pergunta. E o mais interessante, por isso que eu estou fazendo, olha, eu estou fazendo uma propaganda mesmo. Essa entrevista é sensacional. As duas, né? Do Fábio Júnior. O Fábio Júnior já conhece a carreira dele, mas sempre tem novidades. No canal do Pionte, o Fábio Júnior. E no canal Inteligência Limitada, do Rogério Vilela, é o Vildomar Batista. E foi diretor também do Leão, o Gilberto Barros. O Gilberto Barros fez muito sucesso na Rádio Globo. Eu conheci o Gilberto pelo rádio, mas o Gilberto fez muito sucesso na Record e na Band também. O Sabadaço e tal, né? Aquela Eguinha Pocotó, lembra? Foi ele que viralizou isso aí e tal. É mais ou menos igual Caneta Azul hoje. Aqueles produtos, imediatismo, que não tem qualidade nenhuma, mas faz sucesso. Mas vamos lá. O Vildomar Batista, ele veio de família pobre, lá do Piauí e tal, e o sonho dele era trabalhar em televisão. Ele não conseguiu no início. E só que, como ele já tinha experiência de trabalhar em escritório, trabalhou no Bradesco e tal, estou resumindo, porque vale a pena você assistir uma entrevista longa pra caramba. Eu estou colocando alguns trechos nas redes sociais, mas eu fiz questão de assistir a entrevista toda. O que me admirou no Vildomar Batista é a humildade dele, simplicidade e tal. E o mais interessante, que eu acho que vocês vão gostar de ouvir isso, é que quando ele conseguiu entrar no SBT, ele foi trabalhar numa área totalmente diferente, que é a área administrativa, no escritório, né? Tem um departamento grande na área contábil. E esses dias eu peguei aqui um Uber, esses dias não, mês passado, e o rapaz, o motorista falou, pô, deixa eu perguntar, parece que eu já vi o senhor em algum lugar e tal. E o passageiro, né? E eu peguei e dei aquela risada amarela, não. Eu falei, mas você me conhece de onde?
Eu falei, não, é que eu pego o Uber de vez em quando mesmo. E ele falou, não, mas a primeira vez, mas a sua voz não é estranha. Eu não sou muito de fazer propaganda. Pô, eu falei, eu já trabalhei em rádio. Poxa vida, aí ele falou, eu trabalho no SBT. Isso não faz 2 meses. Aí eu falei, legal, você trabalha no SBT, é Uber? Então aqui você faz um bico. Ele falou, é. Aí eu falei, qual setor você trabalha? Ele falou, eu trabalho no escritório, setor administrativo. Eu falei, pô, que legal, né? Tal. Aí eu comentei com ele, olha, no SBT, a última vez que eu fui foi na edição do Teleton. Né? Aí comentando, tal, bom, a viagem foi mais tranquila, trocamos cartões e tal, e depois ele na mesma semana, ele pegou e ele falou se poderia passar o meu WhatsApp para a produção do Gentili. O Gentili é o T-Noite, né? O T-Noite. Aí eu falei assim, pode, mas qual o problema? Ele falou, não, porque é o seguinte, eu estava conversando, você não leva mal, mas eu estava conversando com o senhor tem muito conteúdo. Aí eu falei, não, eu sei disso. É 40 anos trabalhando, né, meu irmão? E o moleque, o rapaz tinha uns 30 anos, 28 e tal. E aí ele falou assim, mas tem algum problema? Eu falei, não tem problema nenhum. Aí eu falei, mas qual a intenção de você passar para a produção do Gentili? Ele falou, não, eu já conversei, conheço o pessoal de lá e o pessoal está assistindo o seu canal no YouTube. E eles gostaram lá de alguma coisa lá, e parece que vão te convidar aí para você ser entrevistado lá. Eu tô falando isso aqui, pessoal, porque... Não, agradeci o rapaz, tal, não lembro nem o nome dele. Deve estar aqui porque eu troquei cartão com ele. Pode ser até que você fale assim, poxa, o Ligeirinho vai lá no Danilo Gentili. Qual a possibilidade de eles me convidarem? Bom, já tem alguém que me indicou, me deu cartão. Alguém assistiu alguma coisa lá no YouTube minha, né? Tem até biografia lá. Eu não gosto de televisão. Eu não gosto. Então, se houver um convite, provavelmente eu vou agradecer, mas eu não vou aceitar. Ah, Ligeirinho, mas no SBT você vai aumentar aqui o número no seu TikTok, nas redes sociais e tal. Pessoal, eu não estou aqui para isso. Sinceramente. Eu tenho alguns compromissos aí e tal, mas enfim. O Gentili é gravado, né? Então, isso aí não é um problema, é adequação. Mas assim, eu não sei se eu posso falar dessa forma. Eu sei que tem muita gente que gostaria de estar no meu lugar, de ainda ser convidado para trabalhar na televisão, ou ser descoberto e tal. Eu não gosto, meu área é rádio. Até rádio hoje, por exemplo, eu recebi um convite a semana passada para fazer programação de madrugada em uma grande emissora de rádio daqui, de São Paulo. Só que quando eu tinha 20 anos de idade, meu sonho era entrar nessa emissora, no grupo. Nunca me deram chance. E também eu não sou revoltado. Eu não quero mais. Eu já fiz o que eu tinha que fazer, entendeu? E o meu trabalho é aqui com vocês, é bater papo, é ter aquela interação, ter o meu cafezinho aqui, minha água, ter o pessoal da equipe aqui e tal. Trabalho e outra coisa, vai se passando o tempo, você tem sua agenda, quando vai ficando velho, a sua agenda é saúde. O que eu mais visito é médico. Então, com todo respeito, né? E eu gosto do Gentili. O Gentili, eu nunca, vou ser sincero, nunca assisti o programa dele no SBT não, fora de tempo. Mas eu, na Band, quando ele era repórter de rua, eu me admirei muito dele, o Gentili. Eu gosto muito dele como repórter. Bom, um grande profissional que hoje está no SBT aí. Aliás, ganhando até da Globo, segundo informações. Mas, só para falar isso, e a minha simplicidade e humildade não muda, né? E já falando isso, sempre tem gente nova aqui, e eu já fui no Jô Soares, 2008. Se você puxar aí no Globoplay, você vai assistir eu lá. Todo tremendo as duas pernas, sabe aquele negócio tá? Eu fui no Jô em 2008, e para ir no Jô foi difícil. Eu aceitei o convite, por quê? Porque era para falar sobre o jornalismo, da qual eu trabalho até hoje, que é a acessibilidade, falando sobre os deficientes. Que agora eu estou falando Teleton e tal. Mas em 2008 a Globo me achou na rua, me achou jogado na rua, e acharam legal as minhas reportagens. E me convidaram. Eu passei por uma sabatina, porque entrar na Globo não é fácil. Eu passei por uma sabatina e fui aprovado. No dia 9 de julho de 2008, foram me buscar em casa. Nessa época eu morava no interior, em Atibaia, em Jacareí. Eu morei em Atibaia também, em Jacareí. E foram me buscar, inclusive o motorista na época era motorista da Ana Maria Braga.
E você observa, a Ana Maria Braga, naquela época, ela era a última semana dela na Globo, em São Paulo. Ela ia para o Rio de Janeiro. E esse motorista, gente fina pra caramba, eu não vou lembrar o nome dele. Ele me veio buscar aqui em casa, no interior, e veio me trazer. A Globo é sensacional. Eu não sei se o SBT faz isso. E fora, eu fui tratado como uma estrela, né? E nós fomos assistidos pela Globo no dia 9 de julho de 2008. Naquela época, a internet estava começando, né? Já tinha o Facebook e tal, mas não é essa bomba que está hoje aqui. E eu fui assistido por 14 milhões e meio de pessoas. O Caboclo aqui foi assistido por 14 milhões e meio. Eu com o gênio Jô Soares, saudoso. E depois, essa minha gravação ela foi replicada no final do ano, Natal, quando o Jô Soares, o pessoal tira férias, e eu fiquei sabendo em um restaurante. Eu estava num restaurante na Zona Norte, e uma garçonete me abordou e falou assim: escuta, tá passando ali um rapaz ali olha só que interessante. Eu estava num restaurante, eu nem tinha essa ideia, depois de 2 anos, não foi no mesmo ano. E foi repetido, a Globo repetiu algumas entrevistas, a minha foi escolhida. E a moça falou assim: não é você que está, não é o senhor que está ali? Aí eu olhei de longe, fiquei com vergonha. E eu falei: sou eu. Aí ela foi lá, falou com as garçonetes e tal, vieram pedir autógrafo. Tenho vergonha disso aí, pessoal. Eu falei assim: não é melhor tirar foto? E não tinha esse negócio de selfie, né? Mas aí nós tiramos fotos. Foi legal, bacana. Mas eu não gosto muito disso aí não. Mas é legal, o reconhecimento, né? Tanto é verdade que eu fui na Globo, aí vocês vão perguntar: mas o que aconteceu depois que você foi na Globo? Eu recebi muitos convites, estou sendo sincero, muitos convites para trabalhar na Rádio Globo. Quer dizer, em São Paulo não me chamaram para trabalhar na Rádio Globo, mas a rádio, todo o sistema Globo de rádio de Norte, Nordeste, Rio de Janeiro, me convidaram para trabalhar na Rádio Globo, as afiliadas. Eu falei: poxa, eu moro em São Paulo, aliás, em Jacareí. Claro, Jacareí, se tivesse um convite para a Rádio Globo de São Paulo, tranquilamente eu iria vir trabalhar em São Paulo. Mas não me convidaram. Por exemplo, hoje tem a CBN em São José dos Campos. Se tivesse a CBN na época, eu trabalharia na CBN também. Mas enfim, o tempo passou, então eu continuo com o mesmo pensamento. E agora mais ainda, porque eu não preciso da televisão para me aparecer, eu estou aparecendo aqui. E aqui a plataforma exige que eu apareça. Vocês sabiam disso? Ela exige que a gente apareça. Bom, o que eu quero dizer, falei sobre isso. E eu vou pegar o nome dele de novo, porque a gente vai passando na idade e vai esquecendo o nome da... Eu quero completar aqui um trecho, para a gente fazer essa live aqui depois. O Vildomar Batista, o que eu quero comentar isso aqui, porque eu já ouvi de outras pessoas e é igualzinho a história. Quer dizer, a cena é a mesma, só muda o tempo. O que eu quero dizer aqui, eu não conheço pessoalmente, minha mãe conheceu ele pessoalmente, minha mãe já faleceu, infelizmente, o Silvio Santos. O Silvio Santos é uma figura eterna. E por que eu quero falar do Silvio Santos agora? Mas eu também nunca tive aquela ânsia de chegar e conhecer o Silvio Santos lá no SBT e tal. Eu já contei essa história que em 1981, eu não posso dizer que eu conheci o Silvio Santos, mas ele bateu nas minhas costas. Eu estava conversando com o Gil Gomes, que também infelizmente já faleceu, era o maior repórter policial do Brasil. Em 1981 fui procurar emprego na Rádio Record, Avenida Bilhuna 713, que hoje é o hospital, um grande hospital lá, que atende a Record, que o Bispo Macedo é dono, né? Então ali era onde era a TV Record e a Rádio Record. Eu esqueci o nome do hospital. Hospital muito conhecido. Tão conhecido que eu não lembro o nome dele. Mas enfim. Isso aqui tem... Não adianta falar aqui porque vai ficar um negócio cansativo até. Porque eu estou falando do Vildomar Batista. O Vildomar Batista, ele tem um pouquinho da história igual eu. Eu estou cortando trechos. Então quando eu conheci o Silvio Santos, passou e falou: ô Gil. E o Gil Gomes conversando comigo, e ele deu um tapinha nas minhas costas. Quando eu olhei, eu não sabia que era o Silvio Santos. Aí eu perguntei quem é. Ele falou: o Silvio. Eu falei: o Silvio Santos, ele é dono da Record. Ele é sócio. E eu falei: mas ele faz ao vivo? Ele faz o programa aqui ao vivo. 1981, o Silvio Santos já era, sempre foi, né, nome pesado. E o Gil Gomes também.
Só que eu fiz uma amizade muito legal com o Gil Gomes. Foi engraçado que quando eu cheguei em casa para falar que eu falei com o Gil Gomes, minha mãe deu gargalhada. Falou, conta a tua história. Gil Gomes, você... Imagina se eu falasse para ela que eu vi o Silvio Santos, ele bateu nas minhas costas. E aí, a partir daí, eu comecei a fazer o seguinte, olha, entre eu e Deus, meus segredos, e é uma realidade. Tudo que você tiver para... Se você não tiver como provar, não fala. Não fala. Por exemplo, eu estou falando aqui para vocês, eu estou tendo responsabilidade, eu que estou assumindo a minha responsabilidade. Né? E quando eu falo aqui, por exemplo, eu não conheço, não conheço mesmo. O Vildomar Batista, eu achei bacana a entrevista dele, porque na humildade e simplicidade dele, ele falou que quando ele tinha um sonho de conhecer o Silvio Santos, mas antes de conhecer o Silvio Santos, o sonho dele era trabalhar em televisão. Como ele sabia que as outras televisões tinham dificuldade para entrar, ele falou, eu quero entrar no SBT. E ele conseguiu entrar no SBT como TVS. Então ele entrou lá no início. E ele foi trabalhar na parte de escritório. E de lá que aconteceu, ele sempre foi um cara inteligente e tal. Quando teve a oportunidade de entrar na produção de programas, ele de olho conseguiu entrar. E entrou como auxiliar, depois produtor e virou um grande diretor que vocês conhecem. Nesses caracteres, né, GC que a gente fala, tem o nome dele. Ele criou o nome dele. E o mais engraçado foi que ele já estava trabalhando no SBT, eu não sei qual programa e tal, mas na entrevista aqui no Inteligência Limitada, é muito bacana. Separa um tempo para você assistir essa entrevista. Ele diz o seguinte, olha, teve lá para resolver um programa de nova atração, o SBT é a cara do Silvio Santos, né? Eu acho que a minha xará, Baby Xavier, uma moça maravilhosa, linda, maravilhosa, a Baby Xavier, atriz, e lá o pessoal chamava ela de Babi, e o Silvio Santos acreditou nela. E o Vildomar Batista foi ser diretor do programa dela. Eu não sei se eu estou embaralhando o assunto, mas o principal é que você entenda o dia em que a secretária do Silvio Santos ligou para o ramal do Vildomar Batista, que ele já era diretor lá e tal, e falou, olha, quem está falando é o Vildomar? Seu Vildomar, o Silvio Santos quer falar com o senhor. Mas ele não conhecia o Silvio Santos, trabalhava na SBT, mas não conhecia o Silvio Santos. Mas o Silvio Santos provavelmente já sabia o nome dele e tal, e chamou ele porque era diretor, né? E falou assim, ele falou, não é passar o ramal, ele quer falar com o senhor lá no camarim. E aí ele ficou, sabe, e ele fala comigo, o senhor tem que ir lá, ele está aguardando o senhor. E ele nunca tinha ido no camarim, ele foi lá no SBT, eu conheço o SBT, foi lá no camarim do Silvio Santos. E camarim televisão, né, tem o espaço dele e tal. E eu nunca fui no camarim do Silvio Santos, mas todos os artistas que a gente conversa falam a mesma coisa. Lá tem uma mini cozinha, onde o Silvio Santos frita o próprio bife dele, ele adora bife com pão, ele faz o café dele e tal, ele mesmo faz as coisas dele ali no SBT. Acredito que seja no dia que ele grava o programa dele, não é? Naquele tempo. E aí o Vildomar foi lá no camarim, bateu a porta, né? Ele falou, pode entrar. Aí o Silvio Santos de costas para ele, ele falou, seu Silvio, Vildomar, o senhor pediu para me chamar? O Silvio Santos não olhou para ele e falou assim, pode sentar aí no sofá. Ele falou, um sofá branco e tal. E o Silvio Santos estava sem camisa, já viu? Sem camisa, fritando alguma coisa. Ele falou, um cheiro de bife, alguma coisa, dentro do camarim. E isso aí eu acho que na internet, no YouTube, você acha vários artistas que conheceram o Silvio Santos, inclusive o Alexandre Frota, ele fala isso quando foi conhecer o Silvio Santos. O Silvio Santos não tem cerimônia nenhuma. Por isso que o Silvio Santos é Silvio Santos. O cara dono de uma rede de televisão poderia ter tudo, não, a simplicidade dele. E ele é o dono, né? Ele é o dono, ele faz o que ele quiser. Se ele quiser ficar pelado, ele fica. Nessa questão, o Vildomar está contando isso. Claro que eu estou aqui colocando um bolinho, né? Sou caipira do rádio e tal. E aí ele comentou que o Silvio Santos olhou para ele assim tal, e sem cerimônia, pegou, colocou lá o lanche, foi lanchando, olhando para ele e falou assim, qual é o seu nome? Ele falou, Vildomar Batista. Nome esquisito, já. E o Silvio Santos disse, né? Vildomar. Ah tá, você dirige o programa tal. Então é o seguinte, você é o quê? Lá. Ele falou, eu sou o diretor. Olha só, presta atenção nisso aqui. Aí ele falou, não, você não é diretor, você é o produtor. Ele falou, não, eu sou o diretor do programa tal. Eu não sei qual programa, ele fez vários programas aí. Aí o Silvio Santos estava mexendo aí no bife dele lá, correndo.
falou assim, olha, eu sou o diretor. Todos os programas da casa aqui, eu sou o diretor. Eu, Silvio Santos. As outras pessoas é produtor. Então, nesse momento, eu sou o seu diretor. Não importa daqui. E você é meu produtor. E é verdade. Aí ele se tocou e falou, verdade. Dali ele ainda é diretor para os outros. Mas o diretor, quem manda, o Silvio Santos, ele falou, não, eu sou dono, eu mando aqui. Ele não falou isso. Eu sou o seu diretor. E é verdade. Olha só a humildade do Silvio Santos. Nisso, o que é que ele fez? Ele falou, olha, você vai fazer isso, aqui e tal. Foi embora. E foi nesse momento, que eu não estou contando tudo, porque senão vocês não vão assistir. Só que ele saiu dali decepcionado. Ele comentou isso, porque o sonho dele era conhecer o Silvio Santos, ter aquela alegria, né, de... Não que o Silvio Santos tenha sido mal educado com ele nem nada. Na verdade, o que eu entendi foi o seguinte, o programa deu um problema lá. E aí o Silvio Santos chamou ele para chamar a atenção dele. Olha, eu quero assim, assim, assado. Ah, sim, agora estou lembrando. Aí ele perguntou, por que o programa está com pouca audiência e tal? Aí ele pegou, foi dar sugestão. Aí o Silvio Santos falou, não, você vai ter que fazer exatamente o que eu falei. É desse jeito. Esse espaço, aí passou para ele, ó, o comercial é complicado. Para quem não entende do ramo é complicado. E aí ele ficou engessado. Ele saiu dali decepcionado, porque ele imaginou, pô, vou conhecer meu ídolo, ao mesmo tempo, sei lá, vou tirar uma foto com ele e tal, e ele vai... Não, ele, muito pelo contrário, ele falou assim, ó, sim, agora eu lembrei. Ele falou, ó, o senhor entendeu direitinho? Tem alguma dúvida? Ele falou, não. Então é o seguinte, o programa tem que dar 3 de Ibope. Tudo bem? Tem que dar 3 de Ibope. Não é 2 nem 3, ele tem que dar 3 de Ibope. Se não der 3 de Ibope, você está fora, você vai ser demitido. E o detalhe é que o Vildomar Batista, ele tinha chegado no SBT. Era na segunda fase, ele já tinha ido para a Record e foi convidado para ir no SBT. Bom, resultado, ele saiu decepcionado, porque ele falou assim, não, Silvio, ele falou, você vai lutar para conseguir 3 pontos no Ibope? Aí o Vildomar, por isso que é bom, importante a gente pensar antes de falar, ele falou assim, Silvio, eu vou lutar para ser 5. Aí o Silvio Santos falou, eu falei para você 3. Se você chegar a 3 tal, se der 4, 5 é por sua conta. Olha só, tem que ser o Silvio Santos, né, para falar isso. E aí, essa entrevista me chamou muita atenção. O Vildomar falando sobre a vida dele e tal. E antes disso, claro, ele trabalhou no Bradesco. E ele queria trabalhar na comunicação, que a família dele já trabalhou em rádio e tal, e fez o Senac. Depois ele comprou um horário na Rádio Clube de Santo André. E por coincidência, muito embora eu não acredite em coincidência, foi a mesma rádio que eu trabalhei também. E pelo que ele disse, é a mesma época que eu trabalhei lá, que tinha grandes nomes, só que eu trabalhei à noite. E a mesma diretora, Angelita, que ele mencionou o nome dela, foi ela que me atendeu. Só que, olha, eu sou agraciado, porque eu fiquei apaixonado pela Angelita. Uma senhora já, mas assim, o atendimento que ela me deu, sabe, uma pessoa maravilhosa. E para ele, ela já foi bem enérgica, pelo que ele disse aí, né? Foi na mesma época. E eu fiz muito sucesso na Rádio Clube de Santo André, a M740, que hoje é a Rádio Trianon. Antes era 1400 alguma coisa e tal. Rádio Clube de Santo André, forte, muito forte. E eu não sabia, então ele foi radialista também. E ele fez uma jogada muito boa ali, ficou 1 ano e meio. Só que a carreira dele de radialista foi 1 ano e meio. Depois ele foi para a televisão e fez esse sucesso todo. E tá aí o Vildomar Batista. Então é isso, pessoal. Estou vindo aqui mais para prosear nesse finalzinho de tarde, de domingo, muito calor. Mais uma vez, não me leve a mal. Assim como o Vildomar Batista, que eu não conheço pessoalmente, eu quero agradecer a cada um de vocês. Mas eu preciso, para ficar aqui todos os dias, para vir aqui, não adianta que o TikTok já está me ajudando muito, abrindo espaço. Está me dando liberdade. Mas eu preciso de vocês. Se vocês estão gostando do programa, valorize. Tá certo? Que Deus permita que você tenha uma tarde maravilhosa de domingo, uma noite espetacular e uma semana abençoada, cada um de vocês aí. Muitos coraçãozinhos aqui, coraçãozinhos, que bacana, hein? Patriota corintiano, eita, eu sou corintiano, quem que acertou aqui que eu sou corintiano? Cláudio Conceição, Grazi, Regina, olha que bacana, muita gente aqui.
A audiência está popular. Está popular. Pessoal, um grande abraço, viu? Obrigado. Tem que colocar o áudio para desligar aqui. E a gente volta. A gente volta em qualquer hora aí.